Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não Faça Doença. E hoje nós vamos falar sobre alguns hormônios relacionados às adaptações musculares. E eu vou comentar também alguns suplementos que nós utilizamos nos treinamentos, seja endurance, seja de resistência, aqui para nós, tá? Então eu vou falar, não vou falar todos os hormônios, vou falar os principais relacionados no treinamento de força, algumas adaptações que ocorrem também nessa fibra muscular, tá? Então, para nós entendermos aqui, como que ocorrem essas adaptações musculares e também hormonais durante o nosso exercício, tá? E alguns suplementos existem já aqui no canal, vídeos como a creatina, o whey protein, que são suplementos que nós também utilizamos, tá? Então, para nós entendermos essa classificação, nós vamos ter que compreender a fibra muscular. Nós temos o tipo vermelha e o tipo branca. Vermelha porque ela tem muito globina, né? Ela tem muito mitocôndria, a fibra vermelha. Então, se ela tem muito mitocôndria, ela tem uma capacidade de gerar energia maior. Então, ela é muito vascularizada, ela é mais utilizada nos exercícios aeróbicos. O diâmetro dela é menorzinho, contração mais lenta, porém, né, mais duradoura. Ela é mais resistente à fadiga. Então, quem que vai utilizar mais esse tipo de fibra vermelha aqui de contração lenta? Porém, mais duradoura. O endurance. Então, são os maratonistas, ciclistas, não é? Os que fazem ou triatletas. Então, assim, são várias modalidades de endurance. E o teste de força, quando nós utilizamos mais força, como o fisiculturismo, levantamento de peso, que está aqui, se utiliza mais as fibras brancas, porque elas têm menos mitocôndria. Se ela tem menos mitocôndria, ela tem um metabolismo mais anaeróbico, sem utilização do oxigênio. O diâmetro delas é maior, a contração é mais rápida, só que elas fadigam mais fácil. Você pega aqui um levantamento de peso aqui, ele tem uma explosão, fica alguns segundos e depois relaxa. Ele não suporta muito tempo essa fibra muscular. E o tipo da musculatura, você vê, ó, ela é diferente do tipo de musculatura de um ciclista ou de um maratonista, que se utiliza de fibras vermelhas tipo 1. Tem gente que tem mais no seu biotipo de fibras tipo 1, e tem gente que tem mais no seu biotipo fibras do tipo 2. Né? Nós temos aqui no canal os biotipos, um vídeo sobre biotipos, que é o ectomorfo, o endomorfo, o mesomorfo, né? Que são as distribuições genéticas que nós temos. Então, tem gente, sim, com propensão genética para ser um maratonista e outros para levantamento de peso. Vai depender, né, de como ele vai desenvolver. Tem gente que não tem como ser maratonista no seu biotipo. Ele tem muito mais fibra do tipo branco, ele não consegue correr 40 quilômetros aí a 20, 22 quilômetros por hora. Ele não consegue. Quem consegue isso é quem tem muita fibra vermelha, que tem muita mitocôndria. Então, esse metabolismo é mais aeróbico, ele consegue utilizar-se isso, tá? Com relação aos hormônios que são liberados no exercício, eu vou falar do GH, tá? Que quando que a gente libera o GH? A gente libera normalmente o GH, que é o hormônio do crescimento. Nós liberamos à noite, quando nós dormimos. Tanto que existe, eu vou falar de alguns suplementos aqui, como a ornitina, a glutamina, a arginina, que auxilia até na liberação do GH. Então, a gente faz um blend, eu passo isso para os atletas, para pacientes que fazem treinamento, que tomam antes de dormir em jejum, mas tem que ser em jejum, no mínimo 3 horas de jejum para ter essa liberação maior de GH durante o sono. Então, o GH aqui eu tenho um pico, ó, do meu hormônio do crescimento durante o sono, e aonde também? Ó, exercícios intensos. Então, tem muitos trabalhos que mostram que libera-se GH, mas olha que eu coloquei a palavrinha, exercícios intensos. Você acha que você vai fazer uma caminhadazinha ali na rua, na avenida ou na esteira, 5, 6 km por hora, você vai liberar GH em meia horinha? Não. O GH ele começa a ser liberado 45, 50 minutos no mínimo de exercício mais intenso. Aqui, depois de 60 minutos, sim, ele já tem uma liberação. Tá? Então, ele
necessita do intermediário, que é o IGF-1, né? Ele faz parte do nosso ciclo circadiano. E ele é importante, se a gente conseguir formar mais GH, hormônio do crescimento, eu vou ter mais hipertrofia, eu vou ter mais crescimento. Então, o IGF-1, que ele que vai ligar a essa receptor. Então, o GH é liberado, ele vai para o fígado, ele se transforma lá em GF-1, GF-1 que vai ter a sua repercussão fisiológica aqui. E não poderia deixar de falar, lógico, estamos falando de hormônios, adaptações musculares no treinamento de força. Então, eu estou falando de treinamento de força, treinamento que contra uma resistência. É a musculação, que todo mundo conhece. Poderemos, então, falar da testosterona. Por que eu falei aqui do GH? Porque muitos utilizam GH, né, de forma exógena, que que aplica-se o GH. Né? Não estou falando que é a melhor estratégia, não. Estou falando que se no exercício a gente conseguir modular essa liberação, é uma boa. Igual a testosterona, muitos tomam testosterona. Existe a modulação de testosterona, a reposição de testosterona, né? E a suplementação de testosterona. Então, tem gente que não necessita da utilização da testosterona, mas utiliza para fins estéticos, principalmente a gente observa isso, né? A reposição já é uma estratégia muito boa, depois dos 40, 50 anos, homens e mulheres, não esquecendo das mulheres, acaba tendo uma diminuição nessa curva de testosterona. Tem um vídeo aí no canal que fala especificamente sobre a testosterona, né? E a testosterona, sim, ela aumenta a hipertrofia, ela aumenta a síntese muscular, porque ela se liga no receptor, ela ativa a mTOR, ela tem todo um mecanismo. E também no exercício a gente aumenta essa liberação de testosterona. Então, essa testosterona que nós tantos queremos para melhorar a performance, muitas vezes a gente destrói. Tem um vídeo da semana passada que eu postei, como o cortisol diminui a minha testosterona. E também, lá no dia 1º do ano, que foi o Réveillon, eu postei como o álcool diminui a minha testosterona. Então, se eu estou estressado, diminui testosterona. Se eu estou bebendo, diminui testosterona. Se eu estou obeso, ela tem aromatização periférica, diminui testosterona. Eu tenho que modular e mudar isso. Não só querer utilizar testosterona, principalmente se eu tiver um nível ótimo de testosterona. Tá? E os suplementos de força que nós utilizamos, né, que tem por finalidade, sim, é importante, eu coloco aqui, nós estamos falando de exercício, estamos falando de treinamento de força, mas suplementação é importante até mesmo para quem não faz exercício. Quando a gente começa a ver quantos gramas de proteína, às vezes, a pessoa come, ela come muito mal. Ela acha que está fazendo um regime, comendo um alface, e que vai perder gordura. Na verdade, ela vai perder massa muscular. E às vezes eu atendo pacientes que falam, ó, perdi 10 quilos, né? Emagreci 10 quilos. Sim, você emagreceu 10 quilos na balança, mas será que você perdeu 10 quilos de gordura? Se você perder numa proporção 3:1, eu quero dizer, você perdeu 7,5 quilos de gordura e 2,5 de músculo, nossa, gente, tá excelente quem está te acompanhando, o médico que está fazendo isso. Mas aí você tem que ter suplementação de proteínas, o tipo de treino, o tipo de exercício, como modular isso, para tentar, dentro de um emagrecimento, perder menos músculo. Como nós estamos falando de treinamento de força, então nós vamos utilizar suplementos para isso, como os hipercalóricos. Toma cuidado, porque o whey, tem um vídeo aqui no canal, eu falo a diferença do whey concentrado, do isolado e do hidrolisado. O concentrado tem muito carboidrato, ele vai variar de 20 a 80. Então, se ele tiver 30% de açúcar ou 80%, ele é colocado como concentrado, por isso que ele é muito mais barato. Então, esses concentrados aqui, fica um alerta. Não é legal utilizar antes do treino, porque vai liberar muita insulina. E se libera insulina, você no exercício você ativa GLUT4, você vai passar glicose para dentro da célula e mais a insulina que você liberou, você acaba tendo uma hipoglicemia reacional. Então tem gente que vai e passa mal e acha que foi o exercício, a intensidade do exercício. E não, foi a alimentação dele que liberou a insulina. Então antes de um treino, se você tomar um whey protein, tudo bem. Claras, banana, leite de coco, eu sempre utilizo leite de coco. Uma fruta que não vai liberar insulina, uma castanha, tudo isso, tudo bem. Mas cuidado com esses hipercalóricos. Ele pode ser utilizado, sim, depois do treino, porque depois do treino nós temos uma janela ali de 45 minutos, aonde você não vai liberar essa insulina. Então, você pode utilizar o hipercalórico aí. Mas o objetivo é emagrecer, criar performance. Talvez não seja uma boa estratégia você jogar muita caloria.
né, se você quer emagrecer. Mas aí tem todo um planejamento, você tem que ver todos os exames de um paciente. Eu estou falando especificamente desses hipercalóricos. E a gente vê aqui, né, também os vasodilatadores. Então é muito comum, toma suco de beterraba. Por que o suco de beterraba? Né? Tem sertrulina. Ele promove o quê? Liberação de óxido nítrico. Igual a melancia também, só que a melancia dá relaxamento, não só o óxido nítrico da vasodilatação. Então, a melancia, quando for comer a melancia, não adianta você comer só a vermelhinha, não. Você come a parte branca, tira a casca verde, tem que comer aquela parte branca, que senão não vai adiantar, não vai ter vasodilatação para a formação de óxido nítrico. O de beterraba, sim, você tem que tomar pelo menos umas 2, 3 horas antes. Não adianta você tomar 10 minutos antes e correr, né? O óxido nítrico, ele é muito instável, ele dura pouquinho, 3 a 5 segundos. E ele promove o que? A vasodilatação. Então, quanto mais vasodilatação, mais nutrido vai ficar o meu músculo, né? Outro que a gente pode utilizar é betalanina também, né? Que ela é a carnosina muscular, ela faz um efeito tampão, né? Se utiliza em treinamentos muito intensos de força, tá bom? E também o de endurance, né? Quando entra em fadiga, ela ajuda. A betalanina era muito boa. A característica da betalanina é que você tem que dar uma dividida, né? Porque senão ela dá aquela pinicação. Tem gente que acha que está tendo até alergia à betalanina, né? Então você tem que dividir em 4 tomadas aí. Já tem também vídeo aqui no nosso canal. E a taurina, que tem um efeito desintoxicador e também anabólico. Com relação ao nosso querido whey, que todo mundo gosta, pergunta, né? Qual que é o ideal? Vai depender. Né? À noite, antes de dormir, por exemplo, eu gosto do isolado hidrolisado. Conforme a pessoa tem muita idade, isolado hidrolisado, porque a absorção é melhor. Mas o que tem o whey? Né? Ele tem a lactoferrina. A lactoferrina, pós-Covid, eu tenho utilizado muito para o paciente, mas não o whey. Eu mando manipular, né, numa concentração ideal de lactoferrina que melhora o sistema imunológico. Então, o whey é um suplemento que eu utilizo, gosto muito. Com relação a emagrecimento, quando eu faço uma bioimpedância no paciente e vejo que ele está com excesso de gordura e ele tem pouco músculo, então nós temos que melhorar essa massa muscular, diminuir a gordura. De início, eu não costumo usar o whey, eu uso muito aminoácidos essenciais para manter, para não ter perda muscular e conseguir emagrecimento. E quando a gente vê a diferença no exercício de força, de síntese muscular aqui, ó, proteica, quando eu só faço o exercício e quando eu suplemento com whey, ó a diferença, ó, de síntese, ó, tá? Então, quando eu utilizo o whey protein depois do treino, eu melhoro minha síntese muscular. Então, nos exercícios de força, utilizar o whey protein, aí pode ser o concentrado, que é um pouco de açúcar, não tem problema, mas dá uma lida e vê a quantidade, porque tem uns que chegam até 80% de açúcar, é muita coisa. Mas aí depois do treino você pode utilizar o whey, é uma estratégia boa, tá? O outro é a arginina, que ela, sim, ela utiliza, ela age no sistema imunológico, melhora a cicatrização, ela ajuda na massa muscular. Eu já falei aqui nos aminoácidos essenciais agora mesmo, o principal aminoácido que a gente utiliza é a leucina, que é do BCA, que tem também no whey protein. Junto com a arginina, melhora essa capacidade cardiopulmonar e ajuda a sensibilidade do receptor à insulina. Então, eu vou precisar de menos insulina para melhorar, para fazer ativação de GLUT4 para a glicose entrar dentro da célula. A glutamina também se utiliza na liberação do GH, então às vezes eu utilizo a arginina, glutamina, a ornitina, que eu vou falar à noite antes de dormir. Tá? A glutamina ela utiliza bem na Time Johnsons, que são entre uma célula intestinal e outra, ela ajuda a adesão dessas células, diminuindo a síndrome de Lickgand, da hiperpermeabilidade intestinal, que gera desbiose, gera muitas alterações. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento ao paciente, a um atleta, é se ele vai absorver tudo que você está passando para ele. Então, como que está a parte gástrica dele, como que está a parte digestiva, a parte intestinal, será que ele vai absorver tudo isso? Então, a gente tem que utilizar, muitas vezes, a glutamina, eu utilizo um período de 8 semanas, juntamente com probiótico e ômega 3, para melhorar as desbioses intestinais, lógico, com alimentação também, e ver os marcadores inflamatórios. Principalmente se tem presença no hemograma de eosinófilo ou basófilo, que são células que mostram, muitas vezes, que tem infecções fúngicas, que tem parasitose e que tem processos alérgicos. Tá? E o hidroximetilbutirato, que é o quê? Um metabólico da leucina.
né? Então, hidroximetilbutirato, que é o HMB, hoje tem muitos HMB bons, a indústria farmacêutica já está produzindo também, tá? O HMB, e ele ajuda também na síntese muscular de força pós-treino. A ornitina também, que eu utilizo normalmente à noite, né? Ela vai melhorar, ela diminui à noite o cortisol, então ela melhora o sono para a pessoa que está estressada. Então, às vezes, muitas vezes, eu suplemento à noite com glutamina, arginina e ornitina em 3 horas de jejum, tome e vai dormir, para melhorar a liberação de GH, para ter um sono mais profundo, né, e diminuir esse cortisol. É uma das estratégias que a gente utiliza. E muitas vezes eu também utilizo aminoácidos essenciais, que quase tem pouca caloria, mas são substratos para síntese proteica à noite, aonde se libera o que à noite? Testosterona. Né? Não falei ali, durante o sono libera o que? O GH. Então, o crescimento muscular, muitas vezes não, acontece à noite, né? Você dá o estímulo de dia e à noite que cresce o músculo. Então, você estimula na academia e ele cresce quando você dorme. E a creatina, suplemento muito utilizado no treinamento de força. Outro dia um atleta me perguntou, um paciente, poxa, Tasso, eu sou ciclista, eu vou fazer aqui uma prova, eu gostaria de tomar creatina, o que você acha, né, para tomar a creatina? Eu falei, ó, a creatina, ela vai mobilizar também água para dentro, o glicogênio e água para dentro do músculo. Então, cada grama de glicogênio vai aí 2,4 a 4 ml de água. Então, você chega às vezes a aumentar 1 quilo, 1,5 kg, né, de água intramuscular. Então, assim, será que é uma estratégia boa? Porque cada quilo de bicicleta que você diminui, cada 1 quilo que você diminui a sua bicicleta, você gasta 10 mil reais. Então, você gasta 10 mil reais para pegar uma bicicleta com 1 quilo mais leve e você engorda 1 quilo. Então, não é uma estratégia para treinamento de endurance. Maratonista, uma creatina. Pô, tem que tomar cuidado, ver como que você vai utilizar isso daí. Agora, para o treinamento de força, aí sim. Pô, eu quero aumentar a massa muscular, ele aumenta o PUP, né? Ele dá uma turgência muscular maior. Tá? E a creatina, ela vem o quê? Lá da glicina, da arginina, que dá a ornitina, e dessa enzima aqui vai dar a creatina, né? E entender que quem utiliza creatina tem que fazer a saturação de creatina por uma semana aqui, e também entender que a creatinina, que é um exame de função renal, que se faz, pode aumentar, porque a creatina é um metabólito da creatina. Não quer dizer que está tendo insuficiência renal, por isso que ela foi suspensa em 2005 até 2010, e os estudos agora saíram e viram, né, que ela é muito boa, porque ela ajuda, né, na fosforilização do ADP. Então, a hora que eu tenho uma contração de ATP para ADP e depois a AMP, ela vai agir aqui, né? Ela melhora, e coloca um fósforo. Então, ela melhora a fosforilização. Então, melhora o quê? A explosão, melhora a contração muscular, tá? Gente, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui no nosso canal, tá? E se inscreva, compartilhe com os amigos, veja bem esses suplementos, é muito interessante essas estratégias para o crescimento muscular e os hormônios que principalmente se utiliza nesse crescimento. Tchau, até o próximo vídeo.